Queridos, abra sua Bíblia, o livro 13 de Provérbios, o verso 12. Provérbios 13, 12. No final dessa palavra, eu quero até convidar os pastores e os diáconos presentes, que nós vamos orar com imposição de mãos sobre as pessoas, enquanto o Dinho vai estar louvando ao Senhor, porque isso aqui tem sido um problema, irmãos, que eu tenho observado na vida da cristandade, dos cristãos, algo relativo à esperança. Como que a esperança tem muitas vezes esfriado no coração das pessoas. Esfriado no coração das pessoas. Nós teríamos um pregador nos visitando hoje, mas ele me ligou agora há pouco à noite que não poderia vir, e eu já tinha refletido sobre isso nessa semana por 2 vezes, e Deus então colocou no meu coração compartilhar com a igreja esta palavra. Provérbios 13, 12, quem encontrou diz amém. Está assim descrito. Isso é chuva ou glórias? Provérbios 13, 12. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Eu quero falar sobre a primeira parte. A esperança, em algumas traduções vai dizer, a esperança demorada faz adoecer o coração. A esperança que se adia, outra expressão, faz adoecer o coração. Aleluia. Senhor, fala conosco nesta noite, desperte o nosso coração, nosso entendimento, para que nós possamos entender e superar as adversidades, as fraquezas, as deficiências que muitas vezes a falta de esperança tem causado em nós. E renova as nossas forças, renova o nosso coração, para que sejamos prontamente restabelecidos e erguidos no Senhor. Assim nós oramos e tudo entregamos nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ontem nós fizemos uma viagem a Guarapari para levar um rapaz que vai cursar um determinado curso de um seminário por lá, e na ida nós tomamos uma chuva assim, poucas vezes eu vi chuva daquele jeito, uma coisa tremenda. E na vinda estava a Júlia e o Lucas comigo. A mão de Deus é tão misericordiosa, irmãos. Nós estávamos vindo, nós chegamos perto de Baixo Guandu, na ponte de Itapina. Os alunos de Baixo Guandu fizeram uma manifestação, porque não podem, durante a reforma da ponte de Itapina, não pode passar ônibus de grande porte, só pequeno porte, e também não pode passar carreta. Então eles impediram a ponte para que isso não acontecesse, e a gente chegou e a fila foi se formando. Eu não sou muito paciente com essas coisas. Eu fui lá e perguntei ao rapaz, tem previsão? Não tem, não sabemos, pode ser agora, daqui 1 hora, pode durar a noite inteira, não sabemos. E eu perguntei, tem algum outro caminho? Ele disse, tem um caminho aqui, mas tem 14 quilômetros de terra. Pensa nos 14 quilômetros de terra. É aquela terra que você entra nela, tipo assim, essa chuva dá-se lá, a gente não vinha embora não. E quando, irmãos, nós estávamos indo, batendo papo, brincando, e não sei se o Lucas ou a Júlia falou assim, pastor, o senhor está indo muito rápido, é perigoso. Eu disse para eles assim, mas o Senhor está na frente guardando. Irmão, nós nos dispomos assim, já chegando em Baixo Guandu, numa ponte desse tamaninho, eu mais ou menos 50, 60, e um caminhão vindo de lá 100. Mas eu plantei o pé no freio daquela espinha. Pensa num carro de Deus. Ele foi parando, que chegou a fazer assim, ó, e o caminhão veio de lá, e ficou isso aqui. Aí a Júlia olhou assim, ai que boca sagrada, ainda bem que o senhor falou que Jesus estava no negócio. Eu falei assim, aleluia, vamos mais devagar daqui para frente, né? Mas foi um livramento, irmão, uma coisa assim, excepcional. E os meninos estavam lá, a Júlia até falou assim, nossa, podia estar gravando, né? Porque gravou um monte de coisa que não precisava dentro do carro. Então,
eu quero voltar ao texto. Como eu disse aos irmãos, eu tenho observado um desânimo generalizado no coração das pessoas, em virtude de problemas, de lutas, de dificuldades, de provações. Mas isso sempre é natural, olhar principalmente para o mundo lá fora, e eles viverem sem essa esperança, porque eles não têm entendimento do futuro, da vida eterna, daquilo que Deus tem para nós. Então essa esperança lá fora é um tanto quanto oca, porque essa esperança dos homens são nas coisas terrenas, são principalmente nas coisas agora, do presente. Eles não têm muito uma visão focada no porvir, de maneira que eles estão vivendo tudo que eles têm, que podem viver neste momento. Mas o que tem me assustado, na verdade, é o número de cristãos, o número de crentes, que estão sem esperança. E não é só a esperança nessa vida, porque Paulo fala, se a gente tem muita esperança ou só tem esperança nessa vida, a gente é infeliz, mas é a esperança no reino eterno, a esperança de crescimento espiritual, a esperança de salvação de almas, a esperança de salvação de familiares, de amigos, a esperança de um grande avivamento. São muitos poucos, por exemplo, que neste tempo tenham a esperança de um grande avivamento. Eu contei aqui para vocês que um missionário ganhou uma pessoa, deixou uma Bíblia para trás, e aquilo gerou um dos maiores avivamentos recentemente em uma determinada região da Índia. Mas muitas pessoas não veem como um grande mover, um grande movimento do Espírito Santo de Deus, porque elas talvez não estão vivendo isso, ou não estão querendo viver isso, ou elas não têm em seus corações ânimo, desejo, ímpeto, ousadia, coragem para viver isso. E então, a falta de conquistas, ou a demora na conquista do propósito, da resposta, da bênção de Deus, causa justamente isso que nós lemos aqui, um entristecimento da alma. E nós achamos e encontramos nas igrejas, nas ruas, nos cultos dos lares, uma legião muito grande de cristãos que estão entristecidos, apáticos. Hoje eu tive a oportunidade de estar com 3 desses, conversando agora à tarde. Eles estão desanimados com a igreja, estão desanimados com o poder de Deus, estão desanimados com o avivamento, estão desanimados com uma mudança profunda no seio dos ministérios que eles estão frequentando, participando. Isso é muito ruim, irmãos, porque uma coisa que nós precisamos entender é que a esperança nunca morre, amém? Tem um tema aí mundano que diz: a esperança é a última que morre. Não, ela não morre, porque a nossa esperança é Jesus, amém? E Ele é eterno, então a nossa esperança nunca morre. Minha mãe ligando para mim, olha só, deve estar dando goteira lá. Então, eu tenho andado extremamente preocupado, extremamente assustado com o nível da cristandade e a falta de esperança que há neles. Eu recebi nessa semana o telefone do pastor Cleidemir, o pastor que a gente vai fazer a viagem para a África, e ele ligou para mim e disse: Lenilson, está tudo certo, vamos viajar? Vamos, que depender de mim, eu estou indo. Então, os vistos, na verdade, não precisa de visto como antigamente mais, a gente só compra passagem, vai com o passaporte, a carta, convite para entrar no país está nas nossas mãos, apresentamos a carta lá e entramos. É da mesma forma que acontece em Moçambique também. Eu disse: amém, vamos nessa. E eu comentei com um pastor amigo meu, estou indo para a África, acho que é dia 18, alguma coisa assim, de abril. Disse: é louco aquele lugar, vocês vão para Angola? Me falaram, o lugar que vocês vão é um dos piores possíveis. Pastor, não tem esperança de salvação mais para aquele povo, irmão. A igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja africana. É onde tem mais conversões no mundo hoje, é a igreja africana. E alguém tem uma visão
totalmente retrógrado, está fora da palavra de Deus, fora da direção de Deus, porque ele perdeu a esperança do reino vindouro. Ele perdeu a esperança de salvação, porque ele fica acompanhando aqueles ministérios que se criaram, cheios de heresias, e esquecem que há milhares de homens e mulheres servindo a um Deus verdadeiro e de forma verdadeira, amém? Eu ouvi falar de igrejas com 5, 6 mil, 10 mil crentes que estão surgindo em países africanos, convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E há um mover estrondoso do Espírito Santo. Há pouco tempo agora, a missionária Ana, uma que esteve aqui com o pastor Hernani, a última vez que ela foi, me parece, ela esteve na Nigéria, e o congresso, ou o trabalho missionário, tinha 2 milhões de pessoas num campo aberto. 2 milhões de pessoas, Tiago. 600 mil conversões. Um derramar do Espírito, irmão, tremendo. Ela mandou alguns vídeos para mim. O pregador é o Daniel Colenda, reconhecido hoje como um dos maiores missionários evangelistas do mundo atual. Milhões e milhões de pessoas. Eu não estou falando de uma noite, irmãos, eu estou falando de 15, 20 noites seguidas. 2 milhões, pastor Nelson, 3 milhões de pessoas. A cidade, a capital de Lagos, na Nigéria, ela parou, porque o reino de Deus estava sendo anunciado ali. E ela narrou para a gente de milagres. Tinha que fazer fila de tanta gente que tinha para testemunhar milagres lá, Vanderly. Cura, cego, vendo, surdo, um poder de Deus, ou seja, uma igreja poderosa. E alguém se limita a dizer que aquela obra está fadada ao nada, que não tem jeito com a África. Tem sim, Jesus já chegou lá, amém? E olha que tem mais de 18 anos que eu vou lá, eu sei que Jesus chegou lá. Eu fui, vamos dizer assim, testemunha ocular do que Deus está fazendo. E isso é, infelizmente, a demonstração ou a revelação da falta de esperança que está no coração das pessoas. Agora, se você não tem esperança nas coisas de Deus, todas as outras, sinceramente, provavelmente estão em grandes derrotas dentro de você. Porque se nós, irmãos, não conseguimos esperar no Senhor, se nós não conseguimos alimentar a nossa esperança no Senhor, nós estamos verdadeiramente com problema. O livro de Romanos, capítulo 4, verso 18, Romanos 4, 18, isso, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Abraão, que se chamava Abrão ainda, ele não podia ter filhos, nós sabemos disso, a esposa dele era estéril. O livro de Romanos, irmãos, disse que ele creu contra a esperança. E o texto vai além. O texto vai dizer que ele estava certíssimo, que ainda que o seu filho viesse a perder a vida, Deus o restituiria a si, mas a promessa se cumpriria. Porque a primeira promessa já havia se cumprido, que é ele ter filhos. Ele partir da esterilidade da sua esposa, para agora pai de nações. Como você está com 100 anos. A própria Bíblia, irmãos, olha só, a Bíblia diz assim, Sara já tinha encerrado o costume das mulheres, ela já não tinha uma vida conjugal como no início. Mas naquele dia Deus mudou a história daquela mulher, da nação de Israel, e a nossa história também, aleluia. Ele creu contra a esperança. Quantas vezes nós estamos diante de situações, na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, nos nossos planos, que bate aquela falta de esperança. Essa palavra aqui é para você. Não, eu creio contra a esperança, eu creio contra tudo que está aí.
Eu não dependo de plano de governo, eu não dependo de plano de município, eu não dependo de resposta empresarial, eu não dependo de favores e posicionamentos de homens, eu dependo da mão de Deus, aleluia. E quando entra o quesito mão de Deus, irmãos, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, tudo pode sofrer uma mudança profunda, repentina e transformadora na nossa vida. O livro de Romanos também, no capítulo 8, versículo 24, foi esse que eu li? Não, né? Pois nesta esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? O nosso grande problema é querer ter o posicionamento de Tomé. Não, eu não creio que o Senhor, deixa eu tocar na ferida. Está aqui, toque. Nós precisamos entender e compreender que as ações divinas ao nosso favor, elas sobrepõem a nossa humanidade, os nossos pensamentos humanos. Eu estava ouvindo uma palavra esses dias do pastor Luciano Subirá, muito interessante, quando ele tira mais ou menos 1 hora de palavra para falar daquele texto que tanto querer como efetuar pertence a quem? A Deus. O querer e o efetuar. Se Deus, irmãos, tiver um projeto para agir, trabalhar, ministrar, abrir uma porta ou fechar uma porta, ninguém pode impedir, amém? Ninguém vai impedir. Talvez a gente está com dificuldade de lidar com o tempo, talvez a gente está com medo dos percalços que a gente está tendo, mas se a gente confia em Deus, Ele vai fazer a obra. É porque eu digo isso, eu lido com isso dentro da minha própria casa, em virtude dos movimentos que eu faço, eu não consigo ficar parado. Então muitas vezes a Rosileide senta, ela fica totalmente sem esperança. Eu acho que isso não vai dar certo, pelo amor de Deus, eu estou preocupada. Aí, irmãos, eu tenho esperança no Senhor, amém? Eu espero confiantemente no Senhor. Ontem eu fechei 2 negócios na minha área de festa. Eu falei com Deus, Senhor, se eu fechar 10 desse aqui por ano, eu vou andar de Hilux e viver de hotel em hotel nas minhas férias. Mas foi o primeiro de depois de 1 ano e cacetado, irmão. Foi o primeiro depois de 5 anos só indo. Mas nós precisamos manter a esperança. Jeremias, ele tem um texto dele muito conhecido, muito sagrado, que alguém disse até num sermão, alguns dias atrás aqui no púlpito, que ele diz, eu quero trazer a lembrança, ou a memória, aquilo que me dá esperança. Agora imagine uma coisa, nós vamos começar algo aqui, irmão, nós vamos começar um culto de oração, na manhã, e nós contamos com a presença da igreja, aí um obreiro vem assim, pastor, não dá certo não, o senhor lembra, há 2 anos atrás que a gente fez, só vinha o senhor e mais 2, que é isso, irmão? Está repreendido, em nome de Jesus, o que passou ficou lá atrás, nem você é o que você era no passado, nem você tem as mesmas características, as mesmas atitudes ou posições que você tinha lá no passado. Deus vem mudando tudo ao seu favor, e você vai ficar olhando para trás os problemas. Eu quero olhar para frente, eu preciso ter esperança, eu preciso estar com o coração do profeta, que ele diz, ainda que não haja vaca na malhada, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu tenho esperança que vai mudar. E se a gente não tem esperança, e se a gente não abraça pela fé o futuro, ele não vai acontecer. Então a esperança, por demorar em algumas oportunidades, segundo a nossa o nosso vão julgamento humano, a gente vai esfriando. Mas nós, irmãos, precisamos renovar
a nossa esperança no Senhor. Nós precisamos trabalhar a nossa esperança no Senhor. Esperar o que você já tem, isso não é esperar, como o próprio texto diz. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim: agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. O que está lá no meio? A esperança. Por isso que eu digo que a esperança não morre, ela é eterna, que ela é o próprio Cristo. Permanece a fé, que você precisa para colocar na mão de Deus, a esperança, a determinação, o anseio, o desejo, a convicção do seu coração que você não pode, que não tem condição, mas que o seu Deus pode, e Ele vai abrir a porta de uma maneira ou de outra, porque Ele faz. Eu resolvi uma situação, alguns dias atrás, eu confesso aos irmãos, que eu imaginava que demoraria-se anos a fio para resolvê-la, e eu consegui resolver em tempo recorde. Porque eu sou esperto? Não. Eu sou inteligente? Não. Na verdade, eu não fiz nada. Deus moveu algo que fez com que a minha resposta chegasse sem eu me preocupar ou procurá-la. Ela veio até mim. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, a luta vem, a prova vem, eu continuo como os montes de Sião, os ventos estão batendo, indo para outro canto, eu estou esperando no Senhor, eu estou esperando no Senhor. A vontade de ter a resposta rápida, a vontade de conseguir tudo muito rápido é que atrapalha. Aqui nessa mesma linha de Provérbios, se eu não me engano, nesse mesmo texto, vai falar que tudo conquistado às pressas se vai facilmente. Vai facilmente. Aí é o próprio texto, o próprio provérbio vai dizer: mas aquilo que é conquistado, pouco a pouco, acrescenta a sua vida. Aleluia, aleluia. Não é bom crescer de uma vez, não. Você tem que ser provado, a gente tem que começar a saber o valor das coisas, sabia? A gente tem que começar a saber o valor daquilo que a gente está trabalhando. Eu estava fazendo uma planilha para uma pessoa que contratou um serviço, aí eu somei tudo, e olhei, e o que eu aprendi lá no curso do Sebrae, sobre valor que você coloca para prestar um determinado serviço para a pessoa, e tem que ser aqueles valores. Então terminei tudo, joguei os custos, os gastos, o ganho, o trabalho das pessoas que vão trabalhar para mim, provendo aquele serviço, e deu um valor X, mas na minha cabeça aquele valor ninguém ia fazer. Aí eu fiquei durante 2 horas assim: eu baixo, eu não baixo, se eu baixo eu não vou ganhar nada, eu vou trabalhar para os outros. Irmão, dobrei meu joelho e falei assim: não, é isso aqui, mais, vou colocar mais 5.000 a mais, que é pela minha confiança que vai dar certo. O cara olhou, mandou no recado: que hora que eu faço o depósito para vocês? Esse trem está de graça. Eu falei: meu Deus. Você tem que valorizar o que Deus colocou na sua mão, amém? Esse é o grande problema administrativo. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Eu descobri que fazendo tudo, tendo um lucro absurdo, eu ainda estou cobrando menos do que os outros lá fora. Por quê, irmãos? Porque a esperança precisa estar viva no nosso coração. Eu não posso querer mudar, não, eu vou fazer, porque não, você não está confiando no que Deus te deu, você não está confiando no que Deus pôs na sua mão, você não está confiando no que Deus te abençoou. E olha, Deus trabalha com livramento. Eu fiz uma compra agora recentemente, comprei um parque infantil para armar lá no restaurante, na casa de festa, e aquele negócio estava dando tudo certo, o banco aprovou assim, em 2 horas o banco ligou: pode comprar, pastor, já está pago. Eu dormi e sonhei, Gena, que aquele parquinho que eu comprava virava umas bruxas. Eu falei: Deus, o sangue de Jesus tem poder.
Aí eu falei assim, vou procurar sobre essa empresa, alguma coisa tem nessa empresa. Era empresa de bruxo? Não. Era uma empresa que estava dando golpe em centenas de pessoas do Brasil afora. E eu já estava prestes a falar com o banco, se libera para esse pagamento aqui. E Deus me alertou e eu liguei para o rapaz, ele ficou muito decepcionado, porque ele eu descobri que era um golpe, que era um engano. Na hora que eu terminei, desliguei o telefone, uma moça ligou para mim de Belo Horizonte, o pastor Lenilson, eu sou fulano de tal, ovelha do pastor fulano de tal. A minha empresa tem um sistema de pesquisa que encontrou o nome do senhor, que o senhor está procurando um parque de brinquedos. Estou. Qual é o parque que o senhor quer? Eu mandei uma foto, eu queria esse aqui, mas era um golpe. Ela falou assim, eu tenho um maior do que esse, vendo mais barato para o senhor não vai me dar um centavo. Na hora que o parque acabar, eles montarem um parque todo para o senhor pega o cartão e passa em 18 vezes sem juros. Eu falei, ô glória, já não vou usar o dinheiro direto, vou pagar com o próprio serviço que eu prestar. Mas eu podia ter tomado um golpe. Você acha que esse golpe foi eu que descobri ou foi Deus que me revelou? Foi Deus, irmãos. A esperança está no lugar certo, a esperança está no grupo certo, a esperança está no Deus certo. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e o querer efetuar é dEle, não é nosso, pastor Geraldo. A gente que desespera, perde a esperança à toa por nada. O texto diz, esperei confiadamente no Senhor, e Ele ouviu as minhas orações. Mas a esperança, o esperar é ter esperança de que Ele vai fazer. Então eu preciso alargar no meu coração as cordas da esperança, né? 1 Pedro 3,15, eu tive que ler essa carta aqui no capítulo 3 para tentar entender um pouquinho, que ele diz assim, e todo que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Achou aí, Felipe? 3,15. Volte, por favor. Isso. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças que eles estavam sofrendo, nem fiqueis alarmados. Aí vai para o 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder àquele que vos pedir razão da esperança, que é a salvação que há em você, fazendo todavia com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que vos difamam, difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Próximo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom, do que por praticar o mal. Sabe o que ele está dizendo? Você tem que ter esperança, até na hora que a coisa está ruim para você. Até na hora que há problemas, há lutas, meu Deus, eu estou lutando tudo, parece que Deus não está no negócio. Tá, irmão? Deus está no negócio. Quando Moisés ali na margem do Mar Vermelho recebe uma orientação de Deus, ele recebe a orientação, o povo não. O povo já estava falando o quê? Vamos voltar. É melhor as panelas de carne e cebola do que essa luta que nós estamos passando no deserto aqui. E Deus disse para Moisés, Moisés, que você está olhando para a direita? Diga ao povo que marche. E Moisés disse, marchem. E Deus abriu o Mar Vermelho, amém? Mas a situação era extrema, Mar Vermelho à frente, exército furioso atrás, montanhas do lado, montanhas do outro. O que fazer? Confiar em Deus. Eu amo alguns textos da Bíblia, ficam gravados na minha mente, no meu coração, principalmente aquele que diz assim, ainda que eu passe ou passasse pelo vale da sombra da morte, mal algum, oh glória, irmão, me viria.
Não vire, Deus está no controle. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim: nunca perca a esperança, irmão. Nada, em nada. Pedro está dizendo: olha, e mais, você tem que dar às pessoas resposta essa esperança que você tem em Cristo. Você vai ter que dar respostas a eles. Ou seja, Pedro está dizendo: vocês são exemplos do que é esperança para o mundo. 1 João 3,3 diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança, purifique a si mesmo. Qual é a esperança? Volta ao versículo 2, Filipe. Olha que bacana isso. Amados, agora somos, primeira coisa, somos filhos de Deus. A segunda é mais poderosa, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a ele. Irmão, você tem que ter essa esperança. Então, essas lutas, essas dificuldades que você tem, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele vai dizer lá: tem essa esperança, irmão. E essa esperança é suficiente para nós não cairmos na fé. Não pode ser instrumento de Satanás para nos fazer regredir na presença do Senhor. Muito pelo contrário, as lutas e as provações precisam nos fazer avançar, ir à frente, olhar para aquilo que Deus tem para nós. Precisamos ter esperança. Hoje eu acordei muito cedo, bem de madrugada, e fui para aqueles corais pentecostais americanos que vêm com tradução. Alguns eu entendo, outros a expressão deles fica muito confusa, então eu fui atrás de alguns que têm a tradução. Irmão, eu fiquei a madrugada inteira lá, e a Rosilene: para de bater o pé, você está me acordando. E eu estou lá na sala só com fone de ouvido, e o Espírito de Deus ardendo no meu coração. Aí um dos últimos que eu ouvi de manhã, eu ouvi ele umas 5 vezes à tarde, eu até postei na internet. Aí uma irmã mandou um recado assim: pastor, quando eu vi esse vídeo, renovou a minha alma. Porque o louvor diz: quando eu acordei, eu já sabia que o Espírito Santo estava comigo. Ele estava ali. Ele me faz orar, ele me faz olhar para frente, ele me faz caminhar, ele me faz cantar. É o Espírito do Senhor, é a bondade do Senhor. Ele está comigo. E o coral repetia: ele está comigo, ele está aqui, ele está aqui. Eu já estou entendendo que o Senhor está gerando esperança dentro de mim, amém? Gerando, quebrantando o meu interior. Quebrantando o meu interior. O meu som queimou, o som do meu gabinete. Nada faz aquele som funcionar. Aí esses dias eu fui em Valadares, aí vi uma caixa, aquela JBL. Tem uma que é assim, aí tem uma assim, tem uma cavala assim, ó. Acho que é R$7.000. Ela tem microfone. Aí eu falei assim: vai demorar uns dias, mas eu vou comprar uma dessa aqui. Vai ficar lá dentro do meu gabinete. Para mim, só para mim ouvir louvor. E o rapaz ligou ela, irmão, quase derrubou a loja. Falei assim: não, é essa aqui que eu estou precisando. Para mim, ali para fora, igual eu ia ligar ali, ficar ali atrás ouvindo louvor, e os vizinhos depois tudo: ai, não, que louvor lindo. Você sabe qual é o tempo mais poderoso da primeira igreja batista, irmãos? Na pandemia, que eu ia aqui para o último andar, ligava as caixas aqui, ficava pregando e soltando louvor para o povo. Até hoje o povo cobra. Eu falei: gente, por que eu parei de fazer isso? Agora que era hora de fazer. E eu brinquei com a Rosana: eu vou comprar uma caixa dessa, eu subi lá para cima e pôr para rachar. Deus vai falar ao coração das pessoas através da sua esperança que você tem nele, através do seu coração, através do tesouro da sua alma, de esperar nele. Nós temos que ter a esperança, irmãos. Colossenses vai falar da esperança que está nos reservada no céu. Esse negócio tem que estar dentro de nós. Nós temos que esperar grandemente no Senhor. Para finalizar a minha palavra, Hebreus 6, no verso 18, diz assim: Deus fez isso para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos forte consolação em nós, os que refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Amém? Em lançar mão
eu vou lançar mão da esperança que Deus tem para mim. Essa é a minha âncora, né? Eu vou abraçar isso. Eu vou abraçar isso, como diz o texto anterior de Hebreus, tenhamos forte consolação da esperança proposta para nós. Coloque-se de pé. E eu finalizo com 1 Pedro 1,3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Ele nos gerou para uma viva esperança. Não desanime, não olhe para trás, não pense que todos vão alcançar e você não vai. Você vai, porque o Senhor tem bênçãos para todos nós. Se você compreendeu e deseja nessa noite receber uma oração, nem é porque você está fraco, não, é porque você quer viver uma esperança mais profunda e alargada no Senhor. Eu quero convidar que você saia do lugar e venha aqui na frente. Eu vou convidar todos os pastores. Hoje nós estamos aqui, 1, 2, 3, 4 pastores. Convidar a Maria Lúcia para ajudar a gente, e nós vamos orar pela sua vida. Eu vou convidar o Jim para louvar o Senhor enquanto a gente ora por esses irmãos. Coloque o seu coração na mão do Senhor. Diga: Senhor, renova a minha esperança. 2 pessoas da minha família disseram durante os últimos 4 anos: você é doido fazendo isso, você é doido fazendo aquilo, você é doido. Aí agora os 2 na mesmo dia falaram assim: nossa, você é o mais inteligente da nossa família, você é o que mais Deus é abençoado. Mas durante 5 anos eu ouvi que eu era doido. Irmãos, se você tiver coragem, Deus está com você. E quando a gente tem esperança, parece loucura, é ou não é? Quando você faz o que ninguém está fazendo, eles acham que é loucura, que você não precisava fazer aquilo. Precisa, irmão. Deus está conosco e Ele vai nos usar, amém? Tem algum diácono? Os diáconos vêm nos ajudar a orar também. Nós vamos orar com imposição de mão por todos esses irmãos. Ô Vitor, fica no teclado aqui para nós. Fica no teclado para depois que o Jim cantar. Se sobrar tempo, você atrapalha a gente a orar. Vamos lá, irmãos? Enquanto o Jim vai louvar, irmãos, a paz do Senhor. Orar em posição de mão sobre os nossos irmãos. Aleluia. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu.